Andrea Kimi Antonelli, que vem na contramão, veio como um substituto pelo menos da vaga do Lewis Hamilton, não que ele é o substituto do Lewis Hamilton, acho que a gente pode chegar nesse consenso, né? O cara que recebeu o bastão da Mercedes foi o George Russell. Me parece que depois do pódio, lá do Mesmo Canadá, antes do pódio. não, mas depois do pódio realmente o buraco é mais fundo. Não sai desse buraco. E ontem, a gente está gravando na segunda-feira, nesse domingo, no último GP da Holanda, estava até fazendo uma prova legal, né? Mas aquela, como diria o grande Juarez Soares, parece aquela vaca holandesa que dá 80 litros de leite e depois dá um coice no balde. Né? Vai lá e faz o que ele faz em cima do Charles Leclerc. E aí, novamente, né, todo mundo questionando a escolha, a temporada dele. Deixa eu só fazer um adendo. Muito obrigado, André Kimi Antonelli, por render uma das cenas mais engraçadas da temporada 2025, que é o Leclerc desolado naquele morrinho. Você acha engraçado? Eu acho o que dá pra fazer de meme com aquilo. Eu acho triste. Não, eu olho só o momento, não o contexto. Pobre Leclerc. Mas por quê? Bom, enfim, depois eu quero... Pelos memes. Pelos memes apenas. Mas o torcedor ferrarista, pé da vida... Não, eu não tô pensando no ferrarista, eu tô pensando no Leclerc, assim. Eu acho que aquela desolação... Mas é isso, gente. Por um acaso, já dá pra cravar, a gente tá na segunda metade já da temporada, que realmente a escolha dele pra esse ano na Fórmula 1 foi definitivamente errada. Ele precisaria de um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência, um ano a mais na Fórmula 2, né, já que ele pulou a Fórmula 3, alguma coisa um pouco mais para ele chegar com um pouco mais de bagagem na Fórmula 1. Eu acho que quando o Hamilton anuncia, porque, vamos combinar, tem esse valor na história da Mercedes. Tudo bem que foi no começo do ano passado, a Mercedes teve tempo para se preparar. A ideia talvez fosse de ter o Hamilton mais um ano e subir o Kimi em 26. Ele tá indo muito mal. Eu acho o ano do Kimi Antonelli muito ruim. Assim, a gente não pode tirar que é muito jovem e é disparado o nível de exigência maior que tem, porque pega o que aconteceu com o Bortoleto. A gente podia falar, nossa, mas ele tá no ritmo do Hülkenberg, mas um tem 35 pontos, 30, 25, sei lá quantos, a zero. É uma pressão, e a gente, por ser brasileiro, acompanhou essa pressão de perto. Mas imagina se fosse numa Mercedes em que a pontuação ali para ser segundo, terceiro, quarto, ela é muito maior. Então isso eu acho que a gente tem que ter um certo entendimento ali da pressão que ele carrega. Mas, para responder a sua pergunta de uma forma muito clara, pularam etapas, foi certo ou não, depende, aí é uma coisa de sustentar o que a Mercedes viu no talento desse cara. Se a Mercedes realmente acha que está diante de um gênio, um novo Verstappen, ela tem que sustentar sabendo que com 18 anos essa cancha vai chegar em algum, vai gerar isso. Nem o próprio Verstappen era o Verstappen de hoje, né? Sim, mas 18 anos. Só que mesmo assim, ele fez parte da Toro Rosso, né? Ele teve uma escadinha, né? Então, minimamente ele teve a escadinha, ele deu um salto, mas ele teve ali uma escadinha. O Kimi Antonelli não teve e caiu direto, batismo de fogo. Então eu acho ruim, acho péssimo o ano dele. Mas a minha definição do péssimo é um péssimo com essa ressalva do... Também, se eles estão vendo, definindo, e todo mundo que eu conversei fala sobre o Antonelli ser diferente, eu acho que você precisa dar um tempo. Mas eu acho um ano ruim, não acho médio, eu acho ruim. O ano do Antonelli eu vou até além, é muito ruim. Porque quando você pega as últimas 9 corridas, que é quando começou a má fase dele, de 9 corridas ele tem 4 abandonos, 3 corridas fora do top 10, um 10º lugar e um pódio. Tipo, não dá pra explicar a inconsistência. Tipo, o pódio Quantos realmente... pontos ele tem? Ele tem exatamente 64. Com a corrida da Holanda, o Albon com a Williams empatou com ele. Sim. Então, assim, é uma situação Russell complicada. Tá com quanto? 184. Caramba. O Russell tem 3 vezes mais pontos. Então, assim, o ano do Antonelli é realmente muito ruim. Sobre a sua pergunta original de mais um ano na Fórmula 2, não sei o que eu teria feito é o rumor que circulou muito forte na reta final do ano passado de que o Toto poderia fazer uma troca com o Wallace, vem o Sainz para a Mercedes um ano e deixa o Antonelli um ano na Williams como preparação.
eu teria feito isso, porque o Felipe bestou. O Verstappen teve 1 ano na Toro Rosso. O Russell penou 3 anos na Williams antes de ir pra Mercedes. Eles tiveram uma escadinha, eles tiveram uma preparação. Leclerc teve 1 ano na Sauber antes de ir pra Ferrari. Então, eu acho que o problema é ter colocado o Antonelli direto na Mercedes. E eu acho que o começo do campeonato enganou muito sobre a realidade do Antonelli, porque a primeira corrida na Austrália, ele faz um 4º lugar naquele caos da chuva, largando, isso vamos lembrar, ele larga atrás do Bortoleto naquela corrida. Ele é tipo 18º, 19º. Sim. E aí todo mundo fala assim, cara, que piloto incrível, no meio da chuva, ele não roda, ele termina em 4º. E ele tem uma sequência boa, tô vendo aqui, ele tem mais 2 6º lugares nas etapas seguintes. Mas aí depois começa a gangorra. Só que a última vez que a gangorra caiu, ela não subiu mais. Então, pra mim, o problema é isso. O começo daquela euforia foi muito bom. Quando o Antonelli começa a perder rendimento... Depois do pódio. Não é nem isso. Ele tem 3 corridas sem pontuar antes. É quando começam os rumores do Verstappen. A pressão dele... Interessante. Era essa Bem coisa. lembrado. Tanto que o Russell fala, eu acho que no pré-GP da Hungria, não, agora... Ah, não, foi agora, pré-GP da Holanda, que é a pausa de verão. Ele falou, quem sairia da Mercedes na eventual chegada do Verstappen era o Kimi, não eu. Então pode ser que seja isso também. E depois ele não soube mais se encontrar. E é interessante também, né? Passou despercebido a renovação dos 2 pilotos da Mercedes, basicamente, né? O Toto Wolff também fala numa coletiva saindo pela urina, vamos continuar com os 2 o ano que vem, mas não vai ter anúncio. Não, mas é interessante, eu vi que, assim, gente, pra mim, né, a gente, tudo bem, você, atua onde, Jeff, aqui? No Motorsport você viu logo depois que ele anuncia, mas de repercussão, assim, consequências, festa, sei lá, alívio, nenhuma reação, zero, parece que, tipo, beleza, vamos para dando mais 1 ano, agora Monza, né, vamos. Vamos parar pra pensar. Foi uma corrida, desculpa se alguém ficar pé da vida, foi uma corrida de merda da Mercedes. Mais uma, né? Mais uma. Então, assim, eles não têm muito o que comemorar, tanto o Russell quanto o Antonelli em especial. O Antonelli tem que comemorar quietinho no canto dele, sem ficar fazendo muita coisa. E outro, depois do Verstappen falar, não vou pra Mercedes, quem que sobrava pra ir pra lá? Ninguém. Então, era uma coisa que estava escrito nas estrelas, só faltava o Toto Wolff realmente verbalizar. É isso. Agora, vale lembrar também, assim, a gente fala muito da hype e tal, mas houve muita preparação. É um número que eu até pedi para você atualizar antes de a gente começar o programa, né, Gui? O Antonelli, ele teve 9, segundo o Toto Wolff, 9 mil quilômetros de testes com carros antigos da Mercedes. Isso, e equivalente a 30 grandes prêmios. Ele tem uma Lembrando temporada- que um GP tem 300 quilômetros. Ele teve uma temporada inteira e um pouquinho E mais de testes com a Mercedes antes de ir para a Fórmula 1. Isso só no ano passado. Só no ano passado. Só no ano passado. Eu tava dando uma olhada, porque o Gui começou a fazer esse comentário dele, e aí tocou o sino aqui no meu ouvido do... Tem uma coisa aqui que não defende o Kimi Antonelli, mas se você pega o Russell, a queda da Mercedes de resultado ela é grande. A gente tá falando de um cara, o Russell, ele começa com 2 pódios, aí ele, nas primeiras 6 corridas, ele é top 5. Terceiro, quinto, segundo, quinto, terceiro. Então são 6, né? 2, 4, 6 considerando uma sprint. Tanto que mais ou menos na época de Miami a gente faz um podcast perguntando se o Russell era o nome do ano até então. Se era o melhor piloto do ano. Então, exatamente. e aí vamos parar pra pensar. Aí ele ganha o Canadá. Não, aí tem um abandono lá, Canadá, ganha. Aí, quinto, 15º, terceiro e quarto. Ele continua muito bem posicionado. Continua. Mas mais pra base da pirâmide que ele tinha no começo do ano do que pro topo. Então a gente não sabe até que ponto nessa... Porque agora, cara, vai começar uma segunda metade, gente pensando em 26, papapá, até que aonde... Isso, que fique bem claro, eu não tô dizendo que o Antonelli... O que eu tô falando, eu não estou defendendo o Antonelli. Eu só acho que se o Russell, a meta dele era ficar no top 3 com frequência, beliscando ali na frente a McLaren, ele andava na balada da McLaren. Sim. É mais fácil o Kimi andar em sexto, em quinto, e a gente fala, olha que legal. Se o Russell começou a andar em quinto, sexto, quarto, o Kimi caiu umas casinhas... E continua basicamente sendo a distância entre os dois. A distância de patamar, eu tô falando, né? A distância de patamar. Um tá aqui, o outro aqui. Se esse aqui é o Russell é a referência. Aquilo que a gente falou que o Hadjar não tem, não tinha, o Lawson melhorou e agora até existe uma disputa entre os dois. O Kimi tem uma comparação difícil. Sim. Eu em nenhum momento esperei que ele ganhasse.
E se a gente falar assim, nossa, a diferença deles é o dobro, talvez é que o triplo é muito, né, cara? Sim. Então assim, a gente tá falando de muita corrida zerada. Não é que ele, nossa, o teto dele tá baixo, mas ele é sétimo, oitavo. Não é isso que a gente tá vendo. Então, realmente tem um problema ali, mas eu acho que a gente talvez esteja presenciando uma segunda metade, que já começou pré-férias, de uma Mercedes mais distante da McLaren, isso parece óbvio, mas no comparativo contra Ferrari e Verstappen, mais também vezes atrás do que à frente. Isso é um problema. O próprio Toto Wolff admitiu na Hungria ainda, a última etapa antes da pausa de verão, que a Mercedes tinha, sim, errado numas atualizações, tanto que eles voltam atrás na configuração do carro. Acho que é suspensão traseira, né? Era uma suspensão ou uma asa, uma coisa assim. E o Russell vai pro pódio. Depois de muitas corridas que ele não ia pro pódio, né, desde a vitória no Canadá, aí ele consegue um terceiro lugar na Hungria. Quando a Mercedes decide voltar atrás, reconhecer o erro que tinha tido na atualização. Amigos, a atualização nunca é sinônimo, não pode ser mais encarado como sinônimo de melhoria.